Olá pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer, como construir um terrário simples utilizando materiais que a gente pode ter na nossa própria casa. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, quais são os elementos que eu vou utilizar na construção desse terrário. O que a gente vai observar nesse terrário? A gente vai observar o enraizamento das plantas que eu vou colocar. A gente vai observar depois de 10 dias material em decomposição através da ação de fungos e bactérias e podemos observar também o desenvolvimento de alguns animais herbívoros que eu vou colocar. Só ao final de 10 dias que a gente vai ver se esses animais eles sobreviveram, se a quantidade de oxigênio foi suficiente para eles. Também vou colocar aqui algumas minhocas e os animais herbívoros que eu encontrar, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que eu vou utilizar nesse terrário, né, que eu vou construir aqui agora utilizando materiais simples. Ah, detalhe, nesse terrário eu vou colocar também um fungo orelha de pau, que é esse fungo aqui que ele é decompositor, que é aquele fungo que fica agarradinho no tronco das árvores, ok? Então, depois que eu montar todo o terrário, eu vou colocar esse fungo próximo à matéria orgânica ali na superfície dele, ok? Beleza, então agora eu vou mostrar para vocês os materiais utilizados. Os materiais que eu vou utilizar, então aqui está o fungo, aqui está uma matéria orgânica que eu retirei do tronco de uma árvore, algumas suculentas. Gente, é muito importante colocar algumas plantas, pode ser suculentas, plantas de pequeno porte, porque a demanda de oxigênio presente no terrário vai ser oriunda da fotossíntese dessas plantas. Então o terrário ele vai ter que ficar num lugar que recebe luz de sol. Mas essa luz não pode ser diretamente, né? Senão não vai funcionar. Então tem que receber luz, mas não diretamente. Aqui é uma terra rica em matéria orgânica. Aqui a gente consegue ver, olha, uma minhoca. E essa minhoca ela vai ser muito importante na construção do terrário, porque as minhocas, além de serem decompositoras, elas fazem um processo chamado de aeração. Então, vai dar para observar durante os 10 dias o desenvolvimento, né, dessa minhoca nesse solo, que ela vai cavando túneis. Por isso que a gente fala que o processo recebe o nome de aeração, porque ela vai permitir que o ar entre no nosso ecossistema, ok? Lembrando que o terrário também pode ser considerado um ecossistema. Por quê? Tem um conjunto de seres vivos e seres não vivos. São chamados seres vivos, que são os fatores bióticos, e os seres não vivos, como calor, a água, a luz do sol, fatores abióticos. Vai também necessitar de um pouquinho de areia, que a gente vai intercalar com essa terra de boa qualidade aqui, essa terra orgânica. Vou colocar também no fundo do terrário, para dar firmeza e sustentação, algumas pedrinhas aqui, ok? Brita, essas pedrinhas aqui. Pode colocar também essas pedrinhas coloridas para ficar bonitinho. E aqui a gente tem outras plantinhas que a gente pode colocar, dependendo do tamanho que o herbário, né, vai ficar. Então, algumas plantas suculentas aqui, ok? Lembrando que a gente não pode colocar um excesso de plantas nesse terrário, porque pode dificultar o desenvolvimento, tá, dos seres vivos que ali se encontram. Mas uma quantidade mínima aí a gente precisa para a demanda de oxigênio. Gente, eu vou usar esse aquário aqui, que eu já tinha aqui em casa, e ele tem uma tampa, ok? Essa aqui é a tampinha dele. Mas você pode utilizar qualquer recipiente que tenha tampa, que seja vedado aí na sua casa, ok? E agora a gente vai iniciar a montagem do nosso terrário. Vem com essa matéria orgânica aqui, com certeza tem fungos e bactérias, que vai possibilitar, né, o desenvolvimento aí da... Falando um pouco agora quais são os temas, né, e como que o professor de ciências ele pode abordar a construção desse terrário com seus alunos. Primeira coisa, a gente vai começar explicando, né, o que seria um ecossistema artificial, né? Por que isso aqui pode ser representado um ecossistema? Porque a gente tem aqui um conjunto de populações, né? Tem seres vivos, né? Tem formiga, tem minhoca, podemos colocar também caracol, né? E outros animais herbívoros. Então eu tenho um conjunto de populações representadas pelos animais e pelas espécies de plantas que eu aqui coloquei. Então a gente pode trabalhar esse conceito, né? De o que seria um ecossistema artificial, porque ele foi feito pelo homem. Okay? Podemos trabalhar também as relações que podem se estabelecer aqui dentro desse terrário, relações, né, presentes aí ao longo das cadeias alimentares. Então aqui a gente tem um produtor, que são as plantas que vão fazer fotossíntese, vão liberar oxigênio para dentro aqui do terrário. Podemos falar também dos animais herbívoros que podem se alimentar, né, dessas plantinhas
né, que já estão aqui presentes. Então, vai ter elos aqui de cadeias alimentares. Podemos trabalhar esse conceito também de cadeias alimentares. Um outro conceito muito importante é falar sobre os decompositores, que vão promover a reciclagem da matéria orgânica. Se esse terrário ele ficar ativo, né, durante um tempo aí que dê para observar esse processo de decomposição, vai ser bem bacana. Já coloquei aqui um fungo orelha de pau, mas na terra, essa terra que eu coloquei é uma terra natural. Com certeza tem espécies aqui decompositoras, tanto fungos quanto as bactérias, né? Então, dá para ser observado, mas com certeza num prazo maior. Outra coisa que a gente vai observar aí ao longo do tempo, que quando a gente fechar esse terrário aqui, de um dia para o outro, a gente vai começar a ver que vai ficar abafado aqui. E a gente vai perceber a presença de água, né? Então, qual que é a origem dessa água? Da onde que essa água veio? Então, a gente pode instigar as crianças, né, a criarem especulações. Então, essa água, ela é resultante do processo de transpiração das plantinhas que eu coloquei aqui, né? Então, a umidificação desse terrário vai acontecer também pela transpiração das plantas aqui. Então, a construção de um terrário simples, com materiais que os alunos podem ter na sua própria casa, né? Pode instigá-los a uma atividade de observação, instigá-los a pensar cientificamente e trabalhar diversos temas, desde cadeias alimentares, decomposição, fotossíntese, né? Então dá para abordar uma temática aí muito grande na construção desse terrário. Alguns fatores que a gente pode trabalhar também seria a conceituação do que seria um fator biótico e um fator abiótico, como eu falei lá no início do vídeo. Então, o fator abiótico ele é muito importante aqui. Então, a gente tem representado aqui as pedrinhas, as rochas que foram colocadas aqui no fundo, e a gente tem a luz solar e a água presente aqui nesse terrário. Nós também podemos falar dos fatores bióticos. Quais são os fatores bióticos? São os fatores relacionados à vida, né? Então, aqui tem minhoca, vou colocar formiga, tem plantas, então são seres vivos. Qual que é a importância, né, de um ecossistema? A relação desses fatores bióticos para a manutenção, né, desse ecossistema, mesmo que seja um ecossistema artificial. Então, a construção desse experimento super simples traz uma abordagem imensa para os professores de ciências. E é uma temática que pode ser trabalhada desde os anos iniciais, 4º, 5º ano, até o ensino fundamental 2. Esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrando um pouco aí dessa experimentação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, né, com seus colegas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Faça sua inscrição para não perder nenhuma aula de ciências. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!